E se eu te dissesse que o maior inimigo que você já enfrentou mora dentro da sua cabeça? Essa frase não é uma metáfora de filme. É um alerta real. Porque existe uma força invisível que sabota seus planos, que te paralisa quando você mais precisa agir, que sussurra ao pé do seu ouvido. Deixa para depois, isso não vai dar certo. Quem é você para tentar? Essa força é o que Napoleon Hill chamou de o diabo do pensamento negativo. E ele é mais inteligente, mais estratégico e mais perigoso do que qualquer pessoa que você já enfrentou na vida. Mas o que pouca gente sabe é que ele pode ser derrotado. E quando alguém vence esse diabo interno, o mundo muda. Não o mundo externo, mas o mundo onde tudo começa, a mente. Eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui. Porque eu sei, e talvez você também saiba, o que é estar preso. Preso num ciclo de medo, de dúvida, de promessas não cumpridas. Preso num labirinto de vozes internas que dizem, você não é suficiente. Mas hoje, a história é outra. Hoje eu quero te mostrar como se constrói a fuga mais impressionante da sua própria mente. Quero te mostrar como alguém, diante da total paralisia interna, descobriu as armas certas para escapar do labirinto do medo, da procrastinação e da indecisão. E não, isso não é só uma história. Isso é um mapa, um plano estratégico, um projeto mental baseado nos princípios eternos de Napoleon Hill, que continuam libertando milhares de pessoas que ousam enfrentar seu maior inimigo, elas mesmas. A jornada que você vai ver aqui não é sobre alguém com poderes especiais. É sobre alguém exatamente como você. Alguém que acordava todos os dias com sonhos enormes. E uma voz interna dizendo, amanhã você tenta de novo. Alguém que entendia o que queria, mas não conseguia agir. Até que algo mudou. E se você assistir até o final, você vai entender que não importa o tamanho da prisão que você criou na sua mente. Existe um código de saída. E ele começa com um princípio. Tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas para isso, você precisa vencer o diabo dentro de você. Então, se essa mensagem te tocou de alguma forma, já deixa o seu like, porque isso ajuda essa história a alcançar mais pessoas que estão presas dentro de si mesmas sem saber como sair. E se esse canal faz sentido para você, se inscreve e ativa o sininho. Porque aqui cada vídeo é uma análise profunda da mente humana, como ela pode te destruir ou te libertar. Eu te convido agora a mergulhar comigo nessa jornada. Uma jornada onde o protagonista não está enfrentando uma guerra lá fora, mas uma batalha secreta aqui dentro. Um homem perdido na própria mente, que um dia decidiu que não aceitaria mais ser refém. E o que ele fez? Mudou tudo. Tudo começou com uma constatação brutal. Eu estou vivo, mas não estou no controle da minha vida. A primeira faísca da mudança surgiu ali. Não com coragem, mas com reconhecimento. Porque, segundo Napoleon Hill, o diabo só pode controlar aqueles que se recusam a pensar por si mesmos. Ele chama isso de deriva. Um estado mental onde a pessoa vai sendo levada sem direção, reagindo aos eventos e não criando a própria realidade. E foi exatamente aí que nosso protagonista percebeu que estava sendo dominado. Não por circunstâncias externas, mas por uma força interna, sutil, persistente. Um pensamento de dúvida aqui. Não tenho tempo ali. Não sei como começar no fim do dia. Tudo embrulhado em desculpas elegantes, em justificativas aceitáveis. Mas o efeito era um só, inação. E esse foi o primeiro estágio da fuga. O reconhecimento da prisão mental. É como estar dentro de uma cela, com a porta aberta, mas não perceber, até que ele começou a ouvir os próprios pensamentos com outros ouvidos. Indraine, se eu falhar, vou me envergonhar. Já estou velho para isso, não tenho energia, e se ninguém acreditar? Ele começou a nomear esses pensamentos e percebeu que eles vinham sempre nas mesmas horas, antes de começar. Depois de errar, antes de tentar algo novo. Eu dizia que o diabo se alimenta do medo. Medo da crítica, medo da pobreza, medo da solidão, medo da doença.
medo da morte. E o mais traiçoeiro de todos, medo de não ser suficiente. Nosso protagonista identificou isso, e nesse ponto ele estava em silêncio. A mente ainda estava contra ele, mas ele havia acordado. E isso nos leva à próxima fase da fuga. 2. A escolha do propósito definido. Hill dizia: nenhuma mente pode alcançar grandes resultados sem antes ter um propósito claro, um desejo queimante. Essa foi a faísca que o protagonista agarrou com as 2 mãos. Ele pegou papel e caneta e escreveu: eu vou sair dessa prisão. Vou tomar de volta o controle da minha mente. Meu propósito é viver com clareza, força e direção. Não era um plano mágico. Era um compromisso, um contrato com a própria consciência. A partir desse momento, ele começou a escrever todos os dias o seu propósito. Visualizar o que queria. Imaginar como seria a vida sem o diabo no controle. O desejo queimante é o mapa da sua fuga. O seu propósito é o plano arquitetônico da sua liberdade. E foi aí que vieram os testes. Porque o diabo não larga fácil. E entramos na fase mais intensa. 3. A execução do plano e os obstáculos. Toda vez que ele tentava agir, a mente reagia. Veio a preguiça. Veio o esquecimento. Veio o velho hábito de adiar. O diabo usava os próprios padrões mentais dele contra ele. Mas aí entra o princípio mais poderoso de todos: persistência. Ele aprendeu que não bastava decidir. Era preciso repetir, reafirmar, lutar contra os próprios hábitos. Ele começou a levantar mais cedo, a escrever seus objetivos diariamente, a tomar pequenas ações, mesmo com medo. E cada vitória era como um tijolo derrubado da prisão. Cada dia de ação consciente, um passo em direção à liberdade. E aqui entra um detalhe crucial. Hill identificou que os maiores vencedores que ele entrevistou, Edison, Ford, Carnegie, todos tinham uma arma secreta: a capacidade de manter a decisão mesmo quando tudo parecia desmoronar. E foi exatamente isso que o nosso protagonista fez. Quando os resultados não vieram rápido, ele insistiu. Quando a dúvida voltou, ele escreveu seu propósito em voz alta. Quando a voz do diabo disse: você vai fracassar, ele respondeu: mas eu vou agir mesmo assim. E então chegamos à última etapa. 4. O ato final da persistência. A mente dele já estava diferente. Não 100% livre, mas desperta, treinada, armada. E naquele momento, quando o diabo tentou o último golpe, um erro que quase o fez voltar ao ponto zero, ele usou a ferramenta definitiva: autodisciplina. Ele não apenas reagiu com força, ele escolheu conscientemente a atitude certa. Hill dizia que a autodisciplina é a ponte entre a intenção e o resultado. Sem ela, todos os sonhos se afogam no mar da distração. Nosso protagonista atravessou essa ponte, e a cada passo, o diabo perdia força. Porque o diabo, no fim, é uma ilusão, uma criação dos nossos próprios medos alimentados pela inércia. Quando a ação constante entra, a ilusão se dissolve. E aí, algo aconteceu. A mente dele não era mais um campo de batalha, era um território conquistado por ele. E agora, eu te pergunto, você consegue identificar em qual dessas fases você está hoje? Você reconhece as vozes que te paralisam? Você já tem um propósito definido? Você está executando mesmo diante dos obstáculos? Ou será que o diabo ainda te possui, sorrindo com cada escolha adiada? A mente dele já estava mais forte, mas o diabo ainda não havia desistido. Porque, como Napoleon Hill nos alerta, o diabo só recua diante da ação sustentada. E mesmo assim, observa, esperando uma brecha. E foi numa manhã comum que tudo quase desmoronou. O protagonista acordou e, pela primeira vez em semanas, sentiu o antigo peso, aquela nuvem densa. A velha pergunta: por que continuar? Você não chegou a lugar nenhum. O diabo sussurrava com mais força do que nunca, como se tivesse economizado energia para aquele último ataque. Ah, você ainda é o mesmo. Esse esforço todo não te levou a nada. Todo mundo vai rir se você fracassar agora. Volta para a zona de conforto. Lá é seguro. Foi nesse momento que o protagonista percebeu. Estava no limiar. O último teste. A última cela.
Porque o diabo não é vencido quando você entende os princípios. Ele é vencido quando você age com força total, mesmo ouvindo os gritos do medo. E ali, naquele quarto silencioso, veio a decisão. Ele levantou, se olhou no espelho e disse em voz alta: "Você teve a sua chance. Agora quem comanda sou eu." Foi como atravessar um campo minado com os olhos abertos. Ele pegou o caderno onde escrevia seu propósito todos os dias, e as mãos tremiam. Mas ele escreveu mesmo assim: "Hoje eu ajo. Hoje eu me libero. Hoje eu venço você." E então veio a ação final, aquela que ele vinha adiando por meses. Era o projeto. A conversa difícil, a mudança radical, o tipo de passo que, quando dado, não tem volta. Ele respirou fundo e foi. E aqui eu quero que você imagine o momento exato em que ele clicou em enviar. A ligação que ele fez com a voz firme, a decisão que finalmente executou. Foi como quebrar a última parede da cela. Como gritar tão alto que o diabo perdeu o controle da situação. Porque o segredo está aqui. O diabo só comanda aqueles que fogem da dor temporária. Mas a liberdade mora no outro lado da dor que você está evitando. O que aconteceu depois? Silêncio. Mas um novo silêncio. Não mais o silêncio da dúvida, mas o silêncio da vitória. Do domínio. O protagonista não sentiu um estouro de fogos. Sentiu paz. E foi assim que ele conseguiu. Ele venceu o diabo dentro dele. Não com fórmulas mágicas, mas com persistência, com propósito, com pensamento claro e principalmente com ação diária, mesmo com medo. Hill teria dito: "Esse é o tipo de mente que ninguém pode escravizar." E agora, a pergunta que eu deixo no ar: o que aconteceria com a sua vida se você tivesse essa coragem hoje? Essa não é só a história de um homem que venceu a si mesmo. É a história de todo ser humano que decide sair da escuridão da mente controlada e reconquistar o próprio comando interno. Você não precisa de mais sorte, nem de mais tempo. Você precisa de uma decisão limpa, clara, inquebrável. Como Napoleon Hill nos ensinou, a mente humana pode ser um templo ou uma prisão. A escolha está naquilo que você cultiva todos os dias. A boa notícia é que agora você viu o mapa, você entendeu as armadilhas. E o principal, você viu que é possível vencer o diabo dentro de você. Mas deixa eu te falar uma verdade incômoda. O diabo vai tentar voltar. Vai esperar você baixar a guarda. Vai se disfarçar de cansaço, de distração, de "vou deixar para amanhã." E é por isso que você precisa estar em constante estado de alerta e direção. Revisite seu propósito. Reescreva ele todos os dias. Cerque-se de ideias que te lembrem quem você quer ser. E, acima de tudo, haja. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente. E aqui está a parte mais importante. Você não está sozinho. Milhões de pessoas estão travando essa mesma batalha interna agora mesmo. Gente com potencial absurdo, mas paralisada por vozes que não pertencem a elas. É por isso que, se esse vídeo te tocou, se ele te lembrou de quem você quer ser, compartilha ele. Não como um gesto automático, mas como um ato de coragem. Como um código secreto entre aqueles que decidiram não ser mais dominados pelo medo. Leve essa mensagem para alguém que precisa dela. Você nunca sabe quando uma história como essa pode ser o empurrão que alguém precisa para mudar tudo. E se você quer continuar essa jornada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta histórias só por contar. Cada episódio é um estudo estratégico da mente, da superação e dos princípios eternos da filosofia de Napoleon Hill. Se esse vídeo foi sobre vencer o diabo, o próximo vai te mostrar como transformar a derrota em motivação implacável. Uma análise profunda sobre o princípio da adversidade temporária. Clica aqui do lado e assiste agora, porque o seu tempo chegou. E o diabo não tem mais lugar na sua mente. Nos vemos na próxima batalha. Força, clareza, propósito. Você já sabe o caminho. Agora, anda.